Testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Este ou estas são as credenciais do Cordeiro que foi morto, mas reviveu. A primeira credencial é que ele é o Jesus Cristo, o Filho de Deus, a fiel testemunha. Quando João fala que Jesus é a fiel testemunha, pois ele está dizendo que João foi fiel, ou que Jesus foi fiel no seu ministério terreno, sendo obediente e se submetendo até mesmo à morte, e sendo esta morte de cruz. Ele é o primogênito dos mortos, porque ele venceu a morte, e a morte não teve mais poder sobre a sua vida. Ele é o soberano dos reis da terra, porque todo reino, todo império estão debaixo da sua poderosa mão. E ele vai dizer: aquele que nos ama. Não é que ele nos amará, não é que ele nos amou. O verbo está no presente. Ele nos ama. Ou seja, não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. Não há nada que eu possa fazer para Deus me amar menos. Ele me ama, está determinado isso. Ele não me ama pelos meus méritos, ele me ama apesar dos meus deméritos. Ele não me ama porque eu sou melhor, ele me ama porque eu sou um dos piores. Ele não me ama porque eu estou limpo, ele me ama porque eu estava sujo. Ele não me ama porque eu estou caminhando para o céu, ele me ama porque eu estava caminhando para o inferno. Ele determinou me amar, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. O nosso pecado só foi retirado por intermédio do sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. A partir do versículo 9, ele vai dizer: eu, João, vosso irmão, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. João vai deixar bem claro, porque quando alguém era colocado na ilha de Patmos, aquela pessoa tinha cometido crimes. Mas João vai deixar bem claro que a causa, o motivo de ele estar na ilha de Patmos é porque ele amava a Jesus Cristo e a sua palavra. Versículo 10, ele vai dizer: achei-me em espírito no dia do Senhor. João está dentro da ilha de Patmos, isolado da família, isolado dos amigos, isolado da sua igreja. E então no dia do Senhor ele achou-se em espírito, e ele vai dizer: e ouvi por detrás de mim uma voz como voz de trombeta, versículo 11, que dizia: João, escreve aquilo que tu está vendo e manda às 7 igrejas que estão na Ásia Menor, a saber, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Esta era a voz que João ouvia. Ele ouve uma voz por detrás dele, porque na profecia de Isaías ele vai dizer que a voz viria por detrás. João está tranquilo, está no seu trabalho forçado diário, que era a tarefa do prisioneiro da época, quando ele ouve por detrás dele uma voz, e ele não consegue dizer como esta voz, ele só entende que parece como uma voz de trombeta de um soldado que está a tocar a trombeta para despertar o povo, porque a guerra chegou. E ele diz: a voz era semelhante à voz de trombeta, e a voz dizia que aquilo que eu estava vendo, aquilo que eu estava olhando, eu tinha que escrever e enviar
as 7 igrejas que estavam na Ásia. Quando João ouve isto, ele vai dizer no versículo de número 12: e voltei-me, em outras versões vai dizer, e virei-me para ver quem falava comigo. Interessante porque João está aqui dentro da ilha, e a sua visão está lá, o seu olhar está ali, mas quando ele ouve a voz do Cordeiro, a voz do Cordeiro muda a sua direção, e ele agora tem que olhar para o Cordeiro. Isso é maravilhoso, porque a voz de Deus, a palavra de Deus, é a única palavra que pode mudar a direção do ser humano. A palavra de Deus é a única palavra que muda o nosso alvo, que muda a nossa visão. A prova disso era porque um dia nós estávamos andando para o inferno, um dia nós estávamos andando para a destruição, mas um dia nós ouvimos a voz de Deus, e a voz dele fez a gente mudar a nossa direção, e agora estamos andando para o céu, agora estamos andando para a santificação, agora nosso alvo foi mudado, pois a palavra de Deus tem o poder de mudar a direção do ser humano. Ele diz: e virei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 castiçais de ouro. Repita após mim: e virando-me para ver. E virando-me para ver. Vamos começar a virar para ver, vamos lá. E virando-me para ver. E virando-me para ver. Quem falava comigo? Quem falava comigo? Vi 7 castiçais de ouro. 7 castiçais de ouro. E João não quer ver castiçal. João quer ver quem está falando com ele. João não está interessado nos castiçais. João está interessado em quem está falando com ele. Aí no versículo 3: e no meio dos 7 castiçais de ouro eu vi o semelhante ao Filho do Homem, vestido com vestes atalares e cingido à altura do peito com cinto de ouro. Aleluia. João quer ver o Cordeiro, mas antes de ver o Cordeiro, ele vê 7 castiçais. O castiçal do Antigo Testamento era uma haste, uma lâmpada com 7 hastes, uma lâmpada com 7 saídas, 3 laterais e uma central. As laterais tinham uma largura só, uma espessura só, finas, mas a do meio era mais firme, era mais opulente, era mais formosa. E as luzes que saíam das 6 laterais procediam da luz central. Aleluia. O interessante é que as 6 hastes laterais simbolizam a humanidade, e a haste central simboliza Jesus Cristo. A humanidade só consegue brilhar se estiver ligada a Jesus Cristo. A igreja só consegue brilhar se estiver ligado na haste do meio, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Glória a Deus. As 6 hastes laterais estavam ligadas na haste do meio, que era central. A lâmpada do meio era que dava sustento. A lâmpada do meio era que sustentava as lâmpadas laterais. Assim é a igreja. Na igreja ninguém tem luz própria. Na igreja a gente só brilha porque estamos em Jesus Cristo. Nós estamos enxertados nele, estamos ligados nele, e enquanto estivermos nele, continuaremos a brilhar como luzeiros aqui neste mundo, para a glória do nome do Senhor. Os 7 castiçais aqui em Apocalipse simbolizava ou simboliza as 7 igrejas. Então os 7 castiçais são as 7 igrejas. Então no meio das 7 igrejas estava Jesus Cristo andando. Então antes de João ver Jesus, João viu a igreja. Entendeu? Antes de João ver Jesus, João viu a igreja. Por quê? Porque o mundo só vê Jesus por intermédio da igreja. A igreja é a representação de Deus na terra. É por isso que temos que congregar, é por isso que tem que ter comunhão, é por isso que tem que adorar junto, é por isso que tem que estudar a Bíblia junto, porque a igreja representa a glória de Deus na terra. Ninguém pode ver Jesus
se não for por intermédio da igreja. Primeiro João viu a igreja, para depois ele ver o homem andando no meio dos 7 cabeçalhos de ouro. Aleluia. Aí ele vai descrever, ele vai fazer aqui um retrato falado de como é o Cristo. Ele vai dizer, primeiro ele tem umas vestes atalares, vestes compridas, e ele vai dizer que ele tem um cinto, e esse cinto está transversal, descendo sobre o peito. A veste comprida com cinto transversal vai dizer que ele é rei e que ele é sacerdote. Ele é sacerdote e ele também é rei. Como sacerdote, Jesus Cristo me ajuda nas minhas fraquezas. Como sacerdote, ele me ajuda a carregar a cruz. Como sacerdote, ele intercede por mim. Como sacerdote, ele me carrega nos braços. Só que ele não é só sacerdote, ele é rei. E como rei, ele manda e eu obedeço. Como rei, ele tem que ser glorificado. Como rei, ele tem que ser adorado. Versículo 14 vai dizer assim: a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos. Fala da sua divindade. E ele vai dizer, os seus olhos são como chama de fogo. Aqui está falando do poder de penetração do olhar de Cristo. A Bíblia vai dizer que todas as coisas estão nuas diante do olhar do nosso Deus. Nada se esconde. Ou seja, no linguajar popular, quando Deus olha para nós, quando Deus olha para a nossa vida, Ele analisa, Ele examina a intimidade do meu coração. Ou seja, para Deus não tem teto, para Deus não tem parede. Ele vai dizer no versículo 15: os seus pés é semelhante ao bronze polido, como sido refinado em uma fornalha. Aqui está falando que o nosso Deus é imutável. Aqui está falando de firmeza do nosso Deus. Aqui está falando de estabilidade. Ele não é um Deus que muda, ele ordena e garante aquilo que ele ordenou. Ele é imutável. Aí vai dizer no versículo 15 ainda, na parte final: a sua voz era como voz de muitas águas. Aqui fala do poder do Evangelho. O poder do Evangelho vem para lavar o pecado. O poder do Evangelho vem para limpar a humanidade. Aí o versículo 16 vai dizer: tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca sai uma espada aguda de 2 gumes. Interessante, porque primeiro João fala da voz. A voz fala do Evangelho que limpa, do Evangelho que dá oportunidade. Mas ele vai dizer que agora saia uma espada aguda de 2 cortes da boca do Cordeiro. Agora aqui não é mais de maneira nenhuma o poder do Evangelho. Agora João está falando da palavra de juízo. O que é isso? O mesmo Deus que dá a oportunidade do Evangelho, ele tem a palavra de juízo para julgar aqueles que não aceitaram o seu Evangelho. Aí ele vai dizer na parte final do versículo 16: o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Eu estava meditando nisso, analisando essas coisas, porque a visão do rosto que João tem de Jesus é muito triste. O que está na mente de João é o rosto ensanguentado. O que está na mente de João é um rosto que a sua fronte está furada com espinhos da coroa de espinhos. O que está na mente de João é um rosto cabisbaixo, é um rosto triste devido às pancadas que ele sofreu. O que está na mente de João é um rosto fatigado, um rosto que carregou a cruz estava pesada. Mas quando ele olha para o rosto do Cristo agora, não está mais ensanguentada. Aleluia. Quando ele olha para o rosto agora, não está mais um rosto de cansaço, de fadiga, de peso pelo meu pecado. Agora o seu rosto brilha mais do que o sol. É um Cristo glorificado. João vê estas coisas no versículo 17. E quando vi, eu caí. Não aguentei, era tão glorioso que eu caí. E eu caí praticamente morto. Mas quando eu caí morto, ele pôs a sua mão direita sobre mim e me disse: João, não temas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e
e o fim. Aleluia. Receba essa palavra de Deus esta noite. A mão do homem destrói, a mão do homem derruba, a mão do homem acaba com você. A mão de Deus te levanta, a mão de Deus te põe de pé, a mão de Deus te sustenta. E eu estou aqui na autoridade do poder do Evangelho para lhe dizer: a mão de Deus está aqui para te levantar mais uma vez. Aleluia, Jesus. O interessante é que João ouve a voz dele, e a voz só diz: João, não tem mais fome, não tem medo, João. Parece que eu vejo João lembrar da tempestade. João lembra de quando Jesus falou: não temas. O mesmo Deus que aparece na tempestade é o mesmo que lhe sustenta nas horas das tempestades. O mesmo Deus que acalma a tempestade é Ele que te levanta. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Eu sou para mim. João, eu sou o primeiro e sou o último. Ele está dizendo: João, só eu posso dar um ponto final na tua história. Eu começo ela e eu termino ela. Oh, glória a Jesus. João, eu começo e eu termino. Eu sou o alfa, eu sou. Deus começa e Deus termina. É Deus que faz, é Deus que executa. Glória a Jesus. Versículo 18. Aquele que vive, eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte do inferno. Oh, aleluia, Jesus. Ele estava dizendo: a morte não tem mais poder sobre a minha igreja. Aleluia. A morte eterna da separação para com Deus não tem domínio mais sobre mim. Eu tenho a chave dela. Aleluia. Ele vai continuar ordenando: escreve, pois, as coisas que viste, as que são, as que hão de acontecer depois dessa. É nesse contexto de revelações tão gloriosas, depois das escritas da carta a Éfeso, escrita Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que nós chegamos no capítulo 4, aonde o capítulo 4 vai trazer o resumo da sala do trono, aonde Deus abre a sala do seu trono e leva João lá para ele ver coisas gloriosas. Agora no capítulo 5, João vai falar daquele que está sentado no trono. Ele vai dizer assim: e vi na mão direita daqueles que estavam sentados no trono. Aleluia. Ele está dizendo assim: tem alguém, tem um ser poderoso sentado no trono, e ele domina sobre todas as coisas. Ele tem o domínio, ele está no domínio de todas as coisas. Mas só que na mão dele estava um livro, e este livro estava escrito por dentro e por fora, e ele estava selado com 7 selos. Aquele livro fala da história da humanidade. Naquele livro estavam todos os acontecimentos, desde a criação do Éden até a consumação dos séculos. Porém, aquele livro estava selado porque a palavra de Deus era que o homem não tinha mais esperança, porque o homem iria transgredir no Éden, iria se afastar de Deus. E o pecado que afasta o homem de Deus faz com que o homem não tenha comunhão com Deus. Então o livro está selado. Estávamos destinados à perdição. O livro está amarrado. O livro tem muitas coisas escritas, porém esse livro está amarrado. Aí entra o versículo 2, diz: e vi também um anjo forte, e esse anjo gritava dizendo: quem é digno de abrir este livro? Quem é que vai se atrever a abrir este livro? Quem é que vai se ousar pegar este livro? E lá na frente João complica mais: quem é que pode olhar para este livro? E de quem? Aí ele vai dizer: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra se achou alguém que era digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. Quando ele fala assim, nem no céu, ele está dizendo: nem anjos, nem arcanjos, nem querubins, nem serafins, nem o arcanjo Miguel, nem Gabriel. A nossa salvação não parte de anjos. Aleluia. A nossa salvação não parte de Miguel. A nossa salvação parte do Cristo homem.
Deus, homem que sofreu, pode Deus. Aí vai dizer: nenhuma terra, nem os imperadores, nem os César, nem os faraós, nem os Artaxerxes da vida poderiam nos salvar. Nem Maria, nem padre, nem pastor.